Jesus
Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Iniciamos o nosso culto, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos para te adorar, louvar e agradecer por não nos abandonar. Obrigado por seres o pastor que não desiste de nos procurar para nos resgatar da morte. Apesar das nossas fraquezas, o Senhor vem ao nosso encontro e nos abraça com sua santa palavra e sacramentos do altar e do batismo. Pedimos perdão, Senhor, pelos pecados que temos cometido contra teus santos mandamentos. Que haja alegria no céu por nós pecadores sinceramente arrependidos. Ajuda-nos em nossas limitações e guia-nos de acordo com a tua vontade. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Continues a ser o nosso bom pastor. Ó vem, Senhor Jesus, seja nosso convidado e tudo que nos dás nos seja abençoado, para que possamos ajudar aos necessitados. Amém. Vamos agora, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus, começando com o Salmo 32. Salmo 32. Poesia de Davi. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia.
Convidamos agora nossos irmãos Roberto e Juscelino para as leituras bíblicas do Antigo Testamento em Ezequiel capítulo 33 e no Novo Testamento a Epístola de Paulo aos Romanos no capítulo 13. E logo após nós vamos acompanhar o Evangelho que nos fala hoje sobre o pastor que vai em busca das suas ovelhas perdidas. E destacamos especialmente o Evangelho hoje de Lucas, capítulo 15, versículos 2 a 7. Que Deus nos abençoe e nos ilumine em sua santa palavra. Amém. A leitura do Antigo Testamento, ela está baseada no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo de 1 a 9. Ele fala aqui do O Vigia e o Povo, aonde lemos. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem ou mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que ele mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar ao homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como um pecador, mas você viverá. O versículo de destaque aqui é o versículo 7. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Oremos. Bondoso Deus, queremos ser servos escolhidos como mensageiros que anunciam a vida nova e a eterna que tem o Filho de Jesus conquistou para nós. Amém. Leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 10. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo. Pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros
está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, esses e ainda outros mais, são resumidos num só mandamento: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama aos outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. O versículo de destaque é o versículo 8. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama aos outros está obedecendo à lei. Oremos. Ó Deus, ajuda-nos a amar uns aos outros com o poder do amor do teu Filho Jesus, que vive em nós. Amém. Esse recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, e agora todos nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Ou seja, todos nós temos a tendência de praticar o que é errado e fazer o que desagrada a Deus. Quando uma pessoa faz algo que nos aborrece, logo ficamos com raiva e queremos brigar ou discutir com ela. Quando alguém nos prejudica, é comum querermos devolver na mesma moeda. Infelizmente, essa é a nossa natureza, e por mais que tentemos ser uma boa pessoa, nunca estamos livres de cair em tentação. Foi por isso que Jesus veio a este mundo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, para que não se contaminasse com o pecado, e aqui na terra ele sofreu todo tipo de tentações, mas não caiu. O diabo sabia que apenas um pecado o tornaria um ser humano qualquer, incapaz de salvar a humanidade. Mas o Filho de Deus venceu tudo por nós e assumiu a morte de cruz para pagar a nossa dívida com Deus. Graças ao seu sacrifício perfeito, hoje nós temos a oportunidade de também vencermos o pecado e a morte. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Meus irmãos, uma questão
de vida ou morte. Está escrito no Salmo 119, 176. Como ovelha perdida, tenho andado sem rumo. Ó Senhor Deus, vem buscar este teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. Meus irmãos, as Escrituras nos dizem que o relacionamento do ser humano com Deus, desde o princípio, é uma questão de vida ou morte. A palavra de Deus para nós hoje nos leva a pensar sobre como está nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Começamos lá em Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17. Está escrito que antes do pecado, Deus deu ao homem um mandamento. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Qual foi o desfecho? Tanto Adão como Eva, nossos primeiros pais, desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Vendo o que haviam feito, quando ouviram a voz de Deus, se esconderam envergonhados, fugiram, abandonaram, se desviaram. Resultado? A morte ceifou a vida deles. E além deles sofrerem a maldição por terem pecado, a morte passou a fazer parte iminente na vida de todos os seus descendentes, chegando a nós. E agora? Felizmente Deus não desiste de sua criação e vai ao encontro daquele que se perdeu. Está escrito em Gênesis 3:9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? E até hoje, meus irmãos, Deus continua chamando: onde é que você está? Onde estamos, irmãos? Nesse tempo de pandemia, apesar de toda a preocupação com o coronavírus, o chamado de Deus é para todos. Onde estás? E a resposta é uma questão de vida ou morte. A morte terrena é inevitável. Um dia, cedo ou tarde, todos partiremos. E o que será depois? Deus nos fala sobre vida após a morte. Deus enviou seu Filho Jesus para dar provas de que existe vida após a morte e deseja que todos sejam salvos, sejam resgatados. Vamos ouvir o que diz o evangelista Lucas no capítulo 15, versos 4 a 7. Disse Jesus: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Diz o salmista: como ovelha perdida tenho andado sem rumo. Existe razão que justifique eu me afastar da comunhão com Deus e da comunhão com os irmãos?
Posso culpar alguém por eu me desgarrar? Vou culpar Adão por ter desobedecido a ordem de Deus? Ou a culpa é do meu próximo? Está escrito, meus irmãos, no Salmo 14, 3. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. E estaríamos perdidos, sem rumo, sem Deus, se Ele não viesse nos resgatar. Por isso, meus irmãos, temos que dar graças a Deus, pois Ele veio nos resgatar através de seu Filho. E o pagamento do resgate foi caro, a morte do Filho de Deus na cruz. Então, o nosso relacionamento com Deus é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida eterna ou morte eterna. Desde o princípio, Deus tem enviado mensageiros para anunciar esperança. Um exemplo foi o profeta Ezequiel, que foi chamado por Deus para ser o vigia do povo de Israel. O vigia que dá o alarme para avisar que o inimigo está chegando. No capítulo 33, o aviso era: se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Meus irmãos, o aviso é uma questão de vida ou morte. Assim também o rei Davi foi avisado, advertido pelo profeta Natã de seu pecado de adultério com Batseba, e finalmente arrependido, o rei exclama, conforme o nosso salmo hoje, Salmo 32. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, diz o rei Davi. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Então, meus irmãos, quantas vezes nós fomos avisados e chamados para confessarmos nossos pecados e recebermos o perdão para podermos viver. Jesus nos diz quão grave é cometer um pecado, que recomenda sermos como crianças que são símbolos de humildade. Diz que é melhor mutilarmos nosso corpo que nos leva a pecar. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 18, versículos 8 e 9. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o, jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Então vejam, meus irmãos, a situação é séria. Nós não podemos ignorar, pois o pecado nos rodeia diariamente
É o inimigo nos rodeando, querendo nos devorar. É uma questão de vida ou morte. Se assim o Senhor nos avisa, é porque Ele nos ama. Quer que todos sejam resgatados, todos sejam salvos. Todos precisam de ajuda. O ser humano tem a tendência de querer ser independente, resolver as coisas sozinho. Não quer depender de ninguém. Mas chega muitas vezes os dias, meus irmãos, como disse Jesus, os dias maus. E uma das situações que muitas vezes é difícil de aceitar é quando ficamos dependentes da ajuda de uma outra pessoa para atender às nossas necessidades básicas. Como, por exemplo, empurrar uma cadeira de rodas, nos ajudar a sair da cama, a caminhar, tomar banho, vestir-nos, colocar comida em nossa boca. Meus irmãos, na vida espiritual não é diferente. Quem não precisa de ajuda? Quantas ovelhas perdidas andam sem rumo na vida? Conhecemos a história do pastor que tinha 100 ovelhas. Jesus contou para os líderes judeus que o acusaram de estar se misturando com gente de má fama, conhecidos como pecadores. E aí Jesus pergunta: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? O que nós diríamos? Ah, é só mais uma. Eu ainda tenho 99? Ou diríamos, ela já era uma das mais fraquinhas. Então não fará falta. O que você diria? Então, como será após essa pandemia que nos priva da comunhão? De certa forma, estamos longe do aprisco. Será que todos irão voltar? Será necessário uma grande força-tarefa para reunir novamente os filhos de Deus em nossa casa de oração. Será necessário, meus irmãos, que todos se envolvam. Um irmão em busca do irmão. Talvez tenha de ser como este vídeo. Veja. Parece uma brincadeira, mas se você fosse um pastor de ovelhas, preocupado com o rebanho, com certeza não seria essa a nossa reação? Você certamente deixaria no curral as 99 e sairia em busca da que se perdeu. Assim Jesus veio e com seu sacrifício nos resgatou. Disse Jesus a Zaqueu, o publicano, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lucas 19:10. E disse também que acontece uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende, quando uma ovelha é resgatada. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Lucas 15:7. E por amar a todos foi que Jesus fundou a igreja, meus irmãos, para ser o abrigo de pecadores. A igreja passa a ser um departamento de perdidos e achados. A igreja é composta
por pecadores arrependidos que foram resgatados pelo sangue do bom pastor. A igreja somos nós, que nos reunimos rogando a Deus que nos perdoe, que nos conduza à salvação. Por isso, nada justifica eu me afastar. E se um irmão vier me avisar, que eu ouça, pois ele veio porque deseja estar unido comigo e juntos, firmados em Cristo, vivendo em comunhão. Isso nos faz lembrar uma história que certa vez um jovem chega para o pastor e diz: pastor, não irei mais para a igreja. O pastor perguntou: mas por quê? O jovem respondeu: eu vejo a irmã que fala mal da outra irmã, o irmão que não lê bem, o irmão que me chamou a atenção, as pessoas que durante os cultos ficam olhando o celular, cheios de orgulho, entre tantas e tantas outras coisas erradas que eu vejo fazerem na igreja. Disse-lhe o pastor: ok, mas antes quero que você me faça um favor. Pegue um copo de água e dê 3 voltas pela igreja sem derramar uma gota de água no chão. Depois disso, você pode sair da igreja. O jovem pensou: é muito fácil. Deu as 3 voltas. Quando terminou, disse: pronto, pastor. E o pastor disse: muito bem. Agora pergunto, quando você estava dando as voltas, você viu a irmã falar mal da outra irmã? O jovem disse: não. Você viu as pessoas reclamarem uns dos outros? O jovem disse: não. Você viu alguém olhando o celular? Disse o jovem: não. Sabe por quê? Você estava focado no copo para não derramar a água. O mesmo é em nossa vida, meu jovem. Quando o nosso foco for nosso Senhor Jesus Cristo, não teremos tempo de criticar os erros das pessoas. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou por causa de Jesus. Jesus é a razão de fazermos parte da igreja, concluiu o pastor. Meus irmãos, com Jesus encontramos forças para enfrentar qualquer situação. Então não se afaste, não desista. É uma questão pessoal e é uma questão de vida ou morte. Vamos nos aconselhar, meus irmãos, mutuamente, como Jesus recomenda em Mateus capítulo 18, versos 15 a 17, como tratar o irmão quando ele está em falta, nos ensinando a amar esse irmão que está precisando de amor. Em Romanos, no texto da epístola de hoje, capítulo 13, além de descrever que devemos respeitar as autoridades superiores, pois foram instituídas por Deus para manter a ordem entre todos, cristãos e não cristãos, o apóstolo Paulo enfatiza o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo recomenda, meus irmãos, no versículo 8, que a ninguém fiquemos devendo coisa alguma, exceto o amor. Como diz o pastor Delmar Ros, o amor é a única dívida permitida entre cristãos. Portanto, meus irmãos, amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Disse Jesus: se tiverdes amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. João 13:35. Este é o amor que nos resgatou para vivermos eternamente. O amor é uma questão de vida.
e vida para sempre. Portanto, oremos sem cessar. Pai nosso, ajuda-nos a amar uns aos outros com o poder do amor de Jesus, nosso bom pastor, que vive em nós. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado cura suas feridas e quer lhe salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Vamos, meus irmãos, agora dedicar as ofertas de gratidão ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus da compaixão, te bendizemos por enviares teu Filho para buscar e resgatar a ovelha perdida, cada um de nós. Pois desde o princípio, por ocasião da desobediência à tua santa vontade, pecamos. E o salário do pecado é a morte. E estaríamos condenados à morte eterna, se o Senhor não tivesse vindo nos resgatar através de teu Filho Jesus. Faz essa boa nova da salvação ser proclamada a todas as nações, tribos, línguas e povos, para que conheçam na terra o teu caminho, a verdade e a vida. Te louvamos por teres aberto e iluminado as nossas mentes, pois hoje sabemos que crer em Jesus é uma questão de vida ou morte. Misericordioso Senhor, assim como o Senhor buscou e salvou Zaqueu,
continue vindo nos buscar e salvar a todos. Toca os corações e as mentes daqueles que se afastaram do Senhor, da comunhão na igreja, do partir do pão, para que voltem e recebam a boa nova da salvação. Que verdadeiramente estejamos arrependidos, como o publicano que batia no peito diante de ti dizia: ó Deus, sê propício a mim, tenha pena de mim, pecador. Capacita-nos a sermos arautos, mensageiros da tua palavra, que denunciam o pecado que causa a morte e ao mesmo tempo anunciam o perdão para o pecador que se arrepende sinceramente e viva. Faça com que os que se afastaram, se desviaram da comunhão da igreja, retornem, para que juntos possamos viver e compartilhar o amor cristão. Que o foco principal seja estarmos na tua presença para recebermos as tuas bênçãos. Tu que és o socorro em todas as tribulações, esteja com todos os enfermos em seus corações, para que recuperem a sua saúde conforme a tua santa vontade. Continue, Senhor, ao lado de nossa irmã Edna da hora, fortalecendo a fé dela e a certeza de sua salvação. Concede que o teu rosto brilhe sobre todos os doentes, especialmente todos os que foram atingidos pelo coronavírus, que sejam conservados em tua paz. E quando o Senhor nos chamar deste mundo, consola nossos entes queridos, que entendam e aceitem, pois estaremos com o Senhor no novo céu e na nova terra. Também oramos pelos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Dia 2, a Juliana Rios Amaral. No dia 7 dessa semana, Yuri Santos Pereira. E dia 9, a Sofia Almeida dos Santos e o Guilherme Almeida dos Santos. Senhor, nós também oramos pela nossa pátria, que no dia 7 de setembro será comemorado 198 anos de independência. E nós oramos conforme o poeta: Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Sublimes bênçãos dás, amor, perdão e paz, e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Em nome de nosso bom pastor, que nos ensinou a maior de todas as orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só rebanho, só
Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Meus irmãos, está escrito em Hebreus 12:2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Portanto, permaneçamos firmados em Cristo, vivendo e compartilhando o amor cristão com todos. Se houver alguém precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 33217132. Nos despedimos, desejando a todos uma semana abençoada. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, nosso bom pastor, esteja com todos. Amém.